José Serra, economista, mestre e doutor na área, foi ministro do Planejamento e da Saúde do governo FHC, foi prefeito de São Paulo, governador do estado e agora quer ser senador. Tudo bem, Serra? Tudo bem e você, Joyce? Tudo bem. E eu queria entender, Serra, por que esse desafio de buscar o Senado e o que você pretende fazer, enfim, no Senado pelo estado de São Paulo? O Senado, ele tem mais peso do que a Câmara de Deputados, porque o Senado trata de coisas que a Câmara não trata. E tudo que a Câmara trata, o Senado trata. O que, por exemplo, é diferente? Questão de endividamento de estados e municípios, questão de repartição de impostos entre os estados, temas áridos, mas muito importantes. Política externa, né? Aprovação de tratados. Enfim, o Senado tem um peso maior. E, por outro lado, são apenas 3 de cada estado. Portanto, o peso do senador é maior, né? E é algo que a mim me satisfaz, porque eu comecei minha vida pública no Executivo, como secretário aqui em São Paulo, mas depois fui 8 anos deputado, fui senador, enfim, tive uma experiência legislativa muito grande e depois vou combinar os dois lados da cerca, o Executivo e o Legislativo. Se você conhecendo o outro lado, você trabalha melhor em qualquer deles. Agora, você falou de grandes temas, né? Como essa questão dos impostos, da dívida dos estados. São Paulo é, de longe, o maior pagador de impostos do Brasil. Manda muito para o governo federal, mas na hora de receber, a generosidade não é tão grande assim. Como é que se resolve isso? É possível dentro do Senado, dentro do Congresso? Olha, São Paulo dá 42% da receita da União, digamos. Tudo que o governo federal arrecada no Brasil, 42% sai de São Paulo. Das despesas do governo federal, vem 10%. Então, na verdade, o Estado dá uma grande contribuição para o governo federal, inclusive na redistribuição que faz entre estados e municípios das regiões mais pobres. O Senado lida com essas questões. Eu acho que São Paulo deve continuar contribuindo, mas tem um limite que deve se respeitar. Por exemplo, na área de estradas, na área de transportes como o metrô, o aporte, a contribuição do governo federal é próximo a zero. São Paulo é o único estado cujas estradas são estaduais, as principais. Os demais são principalmente federais. E eu acho que tem que ter uma maior moderação nessa redistribuição. Mas será uma bandeira sua ser eleito? Metrô precisa ter dinheiro da União. Dinheiro não é financiamento. Financiamento é importante, mas crédito é crédito. É diferente de gasto. Mas se eleito, essa será uma bandeira? Será um dos pontos fundamentais meus. Até porque eu conheço bem a situação. Seja do lado do Legislativo, seja do Executivo. Tem uma situação que o senhor conhece ainda melhor, que é a questão envolvendo os gastos com saúde, né? O governo federal chegou a bancar recentemente até 54% dos gastos com saúde, mas hoje o que banca é 46%. Mas a conta, o que sobra, fica para estados e municípios. E aí tem grandes crises, como as recentes das Santas Casas. É possível remediar essa situação, encontrar ali uma matemática lógica para essa história? Tem que remediar. Inclusive pelo seguinte, o último ano que eu fui ministro, o governo federal entrava com isso que você falou, 53%, 54% dos gastos totais da saúde. Hoje em dia, é 44%. Não fecha a conta, é impossível. Então, jogou para as costas de estados e municípios. Você sabe quanto é em dinheiro? 28 bilhões por ano. 28 bilhões que, se o governo tivesse mantido a sua contribuição, estariam a mais na saúde. E não é para jogar fora. Uma Santa Casa faz uma cirurgia que custa 100, recebe 40. Nesse sentido, o sistema filantrópico, que é muito importante, não se aguenta. E o setor filantrópico é muito importante em alguns estados, principalmente de Minas Gerais para o sul, onde tem Santas Casas, onde tem hospitais de religiosos ou não, mas muitos de natureza filantrópica. E aí não tem governo para bancar, nem o governo do estado para bancar salários, etc. Eles vivem do que recebem do SUS. E nesse sentido a situação é traumática. Agora, eu tenho um projeto que eu já fiz há algum tempo para dar para a bancada do PSDB. É aí que eu queria chegar. Como é que tenho faz? Um projeto de mudança constitucional que reconstitui a participação federal. Não é de um dia para o outro. Demora 4, 5 anos, mas a cada ano vai aumentando 5 bilhões, 6 bilhões. Para fazer um negócio que seja factível. E já é um desafogo enorme. Se você puser 5 bilhões a mais no ano, você já tem aí a possibilidade de salvar os filantrópicos no Brasil. E aí, gradualmente, você vai chegar a recompor a participação que tinha anos atrás. Porque, de fato, o governo federal encolheu. Não é o único problema da saúde. Claro. Piorou muito a gestão. Loteamento político, corrupção, tá certo? Burocracia. Quer que eu te dê um exemplo, Joyce? Por favor. É o seguinte,
Na minha época de ministro, nós introduzimos o medicamento genérico no Brasil. Que a vantagem é que é uma cópia, um clone perfeito do medicamento de marca e que é menos da metade do preço, na prática. Eu mesmo consumo medicamentos e eu gasto menos da metade do que o medicamento anterior, que era de marca. Muito bem. Na época que eu saí, demorava 5 meses para aprovar um genérico. Mas agora são quase 30. 30 meses. 6 vezes mais. 2 anos e meio. É um absurdo. Aí eu vou fazer realmente um projeto de lei obrigando a que o Ministério da Saúde, através da agência que tem, a Anvisa, aprove em 6 meses. Você quer outro exemplo? Não tem praticamente genéricos para câncer. E os medicamentos são caríssimos, até porque está avançando muito depressa. O Brasil não tem genérico de câncer. Ah, por quê? Porque o teste é muito difícil de fazer, porque são biológicos, né? Ora, mas a Europa já fez. Vou pegar da Europa. Aí o pessoal, não, nós somos um país grande, independente, não vai pegar dos outros, que é uma bobagem. Você concorda? É uma coisa da área científica. Você acha que a Noruega, a Suíça, a Suécia, a Alemanha iam fazer um teste para genéricos incompetentes? Não vão fazer. Resultado, as pessoas aqui pagam o dobro ou os planos de saúde pagam o dobro. Ninguém quer que plano de saúde quebre. É melhor eles não pagarem o dobro. Ou a pessoa individualmente. Eu vi outro dia um caso que a família gastou 400 mil reais. Não é brincadeira. Agora, candidato, o que a gente vê é um país administrado pelo PT, com esses sintomas todos que o senhor acabou de dizer, e a gente tem um Congresso, um Senado administrado por pessoas como Renan Calheiros, anteriormente Zé Sarney. Quer dizer, num estado de coisas como esse, e se esse estado de coisas for mantido, é possível ainda assim fazer projetos como esse, andar dentro do Senado? Eu acho que sim. Aí é um problema de trabalhar. Quando você tem razão, para mim, pode ser que esteja fora de esquadro agora, é raro na política. Eu ainda acredito na razão, nos argumentos, no que é certo, no que é errado. Parece incrível, mas eu acho que isso vale. Quando você tem razão, é mais fácil você ganhar alguém, mesmo que seja malandro, não malandro, etc. Porque o som da verdade é um som diferente, né? O sujeito tem que dar uma explicação também. Por que é contra, tá certo? E nesse sentido, eu não acho que haja situação sem saída. Eu acho que dá para melhorar. Agora, tem o seguinte, na Câmara e no Senado, você tem gente boa e gente ruim. Mas todos têm uma coisa comum, todos foram eleitos. É preciso, por isso que é importante melhorar a qualidade do voto. Porque ninguém que está lá chegou lá sem voto. É verdade. Tá certo? Então, às vezes o pessoal reclama, com razão, mas tinha que pensar que na hora da eleição, ou durante o mandato, acompanhar o que o cidadão faz, entende? Aí é que é possível melhorar, do contrário, não melhora. O PT critica a permanência do PSDB no governo aqui em São Paulo, por esses 16 anos, com uma reeleição por 20 anos. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Quer dizer, e levando-se em consideração também que o candidato do PT ao governo não empolga, está fazendo feio nas pesquisas. O prefeito de São Paulo tem uma rejeição altíssima, ninguém fala, ninguém quer saber de Haddad. O Haddad foi eleito, mas agora todo mundo abandonou. Que resposta o PSDB dá a essa crítica do PT? Olha, não é crítica. Nós ganhamos a eleição. É democracia, você disputa, ganha. O importante é ver o que cada governo fez. Eu fui eleito do PSDB em 2006. No meu mandato, houve muitas inovações. Por exemplo, a criação dos ambulatórios médicos de especialidade. Eu faço questão que você um dia visite um. Claro. O pessoal que vai acha que está no Einstein ou no Sírio. Verdade. E é público. Eu sempre acho que saúde, você pode não conseguir de um dia para o outro, mas não pode ter medicina para pobre e medicina para rico. A medicina para pobre é uma pobre medicina. Tá certo? Você tem que fazer o atendimento correto, com humanização e tudo. Bom, criamos esses ambulatórios. 20 especialidades. Na média, 70, 80 mil consultas por ano. Exames radiológicos, de imagem, cirurgias dia. Isso foi uma inovação. A rede Luci Montoro, que cuida de reabilitação das pessoas com deficiência, é uma coisa inusitada no Brasil. Você tem várias unidades que tratam milhares de pessoas, fazendo com que ganhe mais mobilidade, com que enfrente o seu problema. Foi uma inovação. O Poupa Tempo, foi o Mário Covas que criou, foi uma inovação. Tá certo? Então, investimentos, se investe muito hoje em São Paulo. Claro, metrô demora muito. O investimento em metrô, você não imagina. Você tem que fazer o projeto básico, depois o projeto executivo, depois licitação, que dá confusão, porque o pessoal vai para a justiça, um impugna o outro, etc. Tem coisas inesperadas quando você está no subsolo. Às vezes você não adivinha tudo que tem embaixo. Claro. Né? Agora,
o importante é que tem a maior frente de investimentos que já houve na história do metrô. Então, eu acho que o critério fundamental é a inovação e a capacidade de fazer acontecer. O que aconteceu na cidade de São Paulo é que eles não sabem o que fazer com a prefeitura. Tá certo? Nós sempre soubemos o que fazer com o governo do Estado. Agora, é a população que decide. Agora, a rejeição do PT é ainda maior no interior que na capital, né? Tem uma rejeição ainda maior e, consequentemente, a aprovação do PSDB. O senhor atribui isso exatamente a quê? E onde o senhor espera ser mais votado? Olha, eu espero ser bem votado em todo lado, mas a questão do interior é que o interior são cidades menores. Você tem uma cidade de 50 mil, 100 mil, 200, 300 mil habitantes. Todo mundo conhece melhor o que está sendo feito. Numa cidade grande, que tem 11 milhões, e aumenta isso para a Grande São Paulo, 20 milhões, né, a região metropolitana, é muito difícil a informação. Né? Você não tem televisão local, você não tem jornal local, é tudo estadual ou nacional. Então, a comunicação com o eleitor, potencial eleitor, é mais difícil. Segundo, é a região onde tem mais problemas sociais no Estado. É a região metropolitana, é a mais difícil. E por isso, talvez, a mais exigente. Né? E o interior de São Paulo é mais desenvolvido. Você sabe que se nós pegarmos o interior de São Paulo, o interior do teu estado, Paraná, o interior de Santa Catarina, o interior do Rio Grande do Sul, é um país desenvolvido, sabia? A vida é melhor do que nas grandes cidades, claro. nas megacidades. Com pequenas exceções, mas em geral a distribuição de renda é melhor. Tudo. Se o Brasil todo fosse como esses interiores, ele seria um país desenvolvido. Isso não deve trazer inveja, discriminação, nada. Pelo contrário, a gente deve nivelar por cima, né, e pegar os exemplos do que aconteceu de bom no Brasil e procurar generalizar. Bom, não é segredo para ninguém que o senhor José Serra, candidato ao Senado, é uma das grandes figuras do PSDB. Já disputou a presidência da República 2 vezes e a gente está vendo agora este embate. A eleição virou de cabeça para baixo. A gente tinha aí um panorama com Aécio Neves fazendo contraponto com o PT, PT-PSDB, e Eduardo Campos vinha ali numa disputa morna. Marina Silva entrou e bagunçou todo o processo eleitoral. Fato. As pesquisas têm indicado que Marina descolou de Aécio Neves, está muito próximo de Dilma Rousseff, essa é uma tendência do momento. O que está faltando para a oposição, para o PSDB, voltar a correr esse páreo com intensidade? A sensação que me dá, o senhor falou a palavra corrupção, isso me marcou aqui no meu ouvido, agora há alguns minutos, né? A sensação que me dá, candidato, é que o Aécio Neves, por exemplo, está com um discurso muito do bom mocismo, muito morno, e que é preciso dizer, eu sou oposição, e os erros deste governo são A, B e C. Isso está faltando, não está? Essa pegada. Olha, vou pegar do começo. Vamos lá. Primeiro, foi um fato inesperado. Sim. Você não tem como prever fato inesperado. Se você previsse, ele não seria inesperado. E, na verdade, a vida da gente, na biografia, na história de um país, na vida individual, é cheia de imprevistos. Se não houvesse imprevistos, não haveria vida, tá certo? A coisa nova, o que você não esperava, etc. E realmente foi um fato lamentável na morte do Eduardo Campos que mudou o cenário político, porque a Marina já tinha sido candidata em 2010 e teve 20%. Ela pegou em terceiro, mas teve uma votação expressiva. Agora, e nesse sentido, ela entra com a bola toda. O Aécio não é tão conhecido. Quando você vai lá, vamos ver, nem o horário eleitoral é tão assistido quanto se imagina. É verdade. Tá certo? A audiência cai muito. Cai muito e tudo. Então, veio um fato novo. O que tem que fazer, a meu ver? Aguardar 2 semanas, tá certo? Para ver, esperar a poeira baixar, para ver o que é feito do acontecimento lamentável, que deu muita divulgação, etc., e o que é realmente, que é para ser de verdade. Mas de qualquer Aí forma... você vai ter uma formulação melhor. Agora, eu acho que, enquanto isso, tudo que você não deve fazer é errar. Às vezes, tem uma situação que precisa ser consertada. Eu nunca fui do time que diz, então faz alguma coisa. Não. Faz alguma coisa, às vezes piora. Então tem que pensar bem. Eu acho que o Aécio tem sim se caracterizado como oposição. Agora, no caminhar das semanas, isso vai ter que ficar mais claro, tá certo? Isso vai ter que ficar mais contundente, até para que as pessoas possam compreender. Mesmo, mas não é natural. Serra? Porque assim, o PSDB, quer dizer, a oposição dormiu durante algum tempo, adormeceu, estava morna. Né? Agora é o momento em que a oposição tem que ter um discurso mais afiado. Palavras como inflação
A inflação está na casa de todo mundo todo dia, está na mesa do brasileiro. São palavras quase não utilizadas no discurso de Aécio Neves. Corrupção, desgoverno. Não é? Então, um discurso mais pesado nesse momento é o que vai diferenciar e restabelecer essa polarização. Eu acho que no horário eleitoral isso vai acontecer. Agora, é normal, já tem experiência própria, que você começa de um jeito e você vai acelerando. Agora, como entrou um fator novo, você fez um plano estratégico, que era com determinada situação. De repente muda, você tem que fazer uma mudança também, mas não pode errar. Você tem que fazer uma coisa segura, entendeu? Basta lembrar que em 2010, nessa mesma época do ano, o senhor tinha 30 pontos nas pesquisas. Mas em 2010, na verdade, houve um fenômeno diferente, que ninguém queria mudar, porque o Lula estava no auge, lembra? Na mas verdade, ainda assim, a Dilma ganhou a eleição por causa disso. Eu cheguei a ganhar em 11 estados, inclusive no seu, ia ter 44 milhões de votos, mas não foi suficiente. Até também porque os votos da Marina, do primeiro turno, se repartiram um pouco mais para mim, mas também muito para a Dilma. Agora, o quadro agora é diferente, porque o Brasil quer mudar. Tá certo? Então vai ter segundo turno, o problema é quem vai no segundo turno. Eu acho, sinceramente, que isso ainda está em aberto. Por mais que as pesquisas digam que agora tem uma tendência... As pesquisas erram também, né, candidato? E erram bastante. A gente tem visto aqui, historicamente, erros que chegam até 2 dígitos. E às vezes não erram por incompetência. Às vezes erram porque a realidade muda. Tá certo? Saber o que o eleitor de fato está pensando, o que vai fazer no dia, muda. Então, vivemos num momento de incertezas. Mas eu acho que deve se manter o equilíbrio e caminhar na direção que você está dizendo, que eu acho... Do que eu vi dos programas já tem esses conteúdos, mas talvez ser mais afirmativo nisso, mais contundente. E eu acho que é um caminho natural. Bom, para a gente fechar, a gente viu Marina Silva nos últimos dias com um discurso conciliador e chegou a citar grandes nomes do PT e do PSDB, dizendo: eu quero esses nomes para governar comigo, para ajudar a compor a equipe, para dar grandes ideias, e o senhor foi citado. Como é que o senhor viu isso? É realmente uma tentativa de ser conciliador ou é oportunismo? Não, não é oportunismo. Ela disse que se ganhar, ela quer apoios e mencionou gente que não é do partido dela. A mesma coisa acontecerá se o Aécio ganhar. Eu estou apoiando o Aécio. Mas colocar PT e PSDB no mesmo... Nós vamos abrir para o pessoal da Marina, sim. Tem que fazer um governo amplo, tá certo? Sem dúvida nenhuma, para o PSB e tudo. Eu acho que foi bom ela ter falado isso, porque corresponde também ao que nós pensamos. Se ganharmos, como eu espero que aconteça. Abrir uma via de diálogo. Sem dúvida. E eu, pessoalmente, sempre tive bom diálogo com a Marina, porque nós somos colegas no Congresso. Inclusive, estive envolvido em projetos sobre seringueiras no Acre e tudo conjuntamente com ela há muito tempo atrás. E qual é a sua avaliação da candidata Marina Silva, da pessoa Marina Silva? Ela é bastante... o termo serve às vezes para abusos, mas ela é muito carismática e é diferente, sem dúvida nenhuma. Ela tem uma personalidade muito especial. Claro que se a gente perguntar ao senhor, olha, quem é o melhor candidato para administrar o Brasil, o senhor vai dizer, Aécio Neves, é do meu partido, há uma construção de um plano de governo, um alinhamento dentro do PSDB, mas entre Marina e Dilma, quem é melhor? Olha, eu não vou me manifestar porque senão parece que essa opção vai se consolidando. Eu não acredito que ela vai acontecer. E vou trabalhar para que vá ao Aécio, entende? Então, se você já começar a apostar num cenário, não é bom fazer isso. Mas deixa a porta aberta, como o senhor disse, para Marina Silva. Então, não, a Dilma porta e aberta, Aécio no segundo nós ganhando, turno, Marina venha com o PSDB. Eu, por exemplo, gostaria de ter tido o apoio da Marina no segundo turno em 2010. Provavelmente teria ganho nesse caso. E dava perfeitamente para compor. Agora, eu acho que o Aécio tem uma virtude que às vezes é pouco enfatizada. Ele sabe montar um time. Você sabe que montar time é uma coisa difícil de fazer na política. Ele sabe escolher bem. Sabe, eu acompanhei ele no governo de Minas, à distância, eu vi que ele escolheu pessoas boas para lugares chaves. Né? E eu acredito que ele faria a mesma coisa na presidência da República. E o presidente não joga sozinho. Eu vou dizer, uma das grandes tragédias da vida pública no Brasil está na formação de times de governo. Você quer saber? O principal problema do governo da Dilma é o problema da equipe fraca. Ela escolheu gente que é inferior a ela em cada área. E ela não entende de muitas áreas. Você tem que se cercar de gente que é melhor do que você em cada área. Eu, pelo menos, sempre fiz isso. Né? E olha que eu tenho uma formação mais ampla. Mas eu pus sempre na fazenda, no planejamento, na saúde, etc., na educação, gente, na justiça, gente que sabe mais do que eu. O chefe, aí no caso, o que tem que fazer é acompanhar, escolher prioridades, cobrar que as coisas aconteçam. Esse é o principal problema. Se a gente puder identificar um do governo Dilma, é esse. Não sabe fazer equipe. Põe gente
que sabe menos do que ela, e ela não é um portento de sabedoria em matéria de gestão governamental, nunca foi. Agora aqui, olho no olho, candidato. O senhor disputa uma vaga no Senado com Eduardo Suplicy, né? Ele que é um tanto quanto caricato, né? Isso é público, é notório. Por que o senhor se considera melhor que Suplicy para ocupar esta vaga? O senhor que está à frente nas pesquisas de intenção de voto, mas a briga ainda está correndo. Na verdade, tem outros candidatos. A eleição não está resolvida. Você sabe uma coisa? Todo candidato que não tiver um mínimo de paranoia corre o risco de não se eleger. Nenhum candidato gosta. Eu faço isso, eu brinco às vezes com candidatos a deputado no interior, aqui na capital. Eu digo, fulano já está eleito. Ele fica louco da vida. Tá certo? Porque você precisa ter o voto no dia. Essa é uma obra Minha aberta até é a finalização. Agora, né? eu não me sinto à vontade de me comparar com o Eduardo Suplicy. Eu tenho as minhas características. Eu acho que as pessoas vão poder julgar. Eu estou apresentando, eu tenho uma biografia, tem as coisas que eu fiz, as coisas que eu pretendo fazer, e tem que pegar o que ele fez, as ações concretas, o que pretende fazer e comparar. Mas certamente o senhor não carregaria Alckmin nos ombros como ele carregou Padilha, né? Não, certamente não. Definitivamente não é o estilo. Se fosse necessário para escapar de um incêndio e tal, certo. Agora para tirar uma fotografia, não. Quem é José Serra? Quem sou eu? Eu sou um homem de São Paulo, que nasceu aqui, me criei aqui, aqui estão os meus filhos, dediquei minha vida a São Paulo e ao Brasil. Mas ainda vou continuar dedicando com muita vitalidade, porque eu me sinto com enorme vitalidade, fazendo o que eu sempre fiz. Sou curioso para aprender e procuro inovações, soluções novas para os problemas que existem. Porque se você não encontrar soluções novas, você não sai do lugar. E é o que eu faço sempre. E posso dizer a você que, na minha vida, eu sempre fiz isso. Da criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador ao remédio em casa, em São Paulo. Você pode pegar 30 coisas novas, só que ninguém se elege por causa do passado. Você tem que se eleger para o futuro, dizendo o que você vai fazer. A credibilidade é o teu passado que te dá. Muito bem, está aqui José Serra, ele que é candidato ao Senado aqui por São Paulo e que tem uma longa vida na política. Esse é o Espaço Aberto em TV, já TV de Veja, para a gente discutir eleições em São Paulo e em todo o Brasil. Obrigada, candidato, boa sorte e até a próxima. Obrigado, Joyce, espero que a próxima seja logo. Muito bem. TV Veja nas eleições 2014 e aqui a gente tem lado o seu.